O som de pequenos pezinhos batendo no chão de madeira preenche a sala de estar enquanto a luz do sol entra pelas janelas. Os balões balançam suavemente com a brisa do ventilador de teto. Sobre a mesa, um bolo de aniversário com cobertura azul diz: Feliz primeiro aniversário, Léo. Vejo meu filho sorrir enquanto Steven o levanta bem alto no ar. É difícil acreditar que já se passou um ano inteiro desde o dia em que ele nasceu. Desde aquele dia, o dia em que tudo desmoronou. E então, de alguma forma, tudo se reconstruiu. Oi, meu nome é Vanessa Carter, tenho 31 anos. Sou mãe, esposa e sobrevivente de um tipo de dor familiar que não deixa hematomas na pele, mas cicatrizes na alma. Hoje, vivo em um lar cheio de amor. Mas, para entender como chegamos até aqui, você precisa saber o que aconteceu. Porque exatamente um ano atrás, eu estava grávida de 8 meses, mal conseguindo me manter firme no casamento da minha irmã. Fui humilhada, agredida e deixada sangrando diante de centenas de pessoas pelas mesmas pessoas que deveriam me amar acima de tudo, meus próprios pais, minha irmã, e essa não foi a primeira vez que eles me quebraram. Cresci em uma casa onde meu nome era quase sempre o último a ser lembrado quando não era completamente ignorado. Minha mãe, Bárbara, se preocupava mais com a cor do batom do que com o que eu sentia. Meu pai, Charles, ficava sentado à mesa como uma estátua, só reagindo quando Jéssica, minha irmã mais nova, falava. E Jéssica, ela era a filha de ouro, a linda, a que recebia aplausos só por existir. E eu só estava ali. Ninguém notou quando fui aceita na faculdade sozinha, ninguém comemorou quando comecei meu próprio negócio de organização de eventos, do zero, e quando contei que estava grávida, parecia que eu tinha anunciado uma tragédia. Você está grávida desse trabalho? Quem vai cuidar de você? Minha mãe nem tentou fingir um sorriso, meu pai apenas virou a página do jornal. Foi nesse momento que eu deixei de esperar qualquer coisa deles. Mas então veio o casamento da Jéssica, o casamento perfeito, deslumbrante, da filha perfeita. Eu deveria ter ignorado o convite, eu deveria ter me protegido, mas não fiz isso. Entrei naquele salão, grávida de 8 meses, de mãos dadas com meu marido, ainda tola o bastante para ter esperança. Esperança de que, talvez, dessa vez eles me enxergassem, me acolhessem, me reconhecessem. Mal sabia eu que aquele dia mudaria tudo. 2 semanas antes do casamento, o convite chegou em um envelope de seda branca, com letras douradas em relevo e amarrado com uma fita rosa blues. O convite era caro, impecável e teatral exatamente como tudo que Jéssica fazia. Você está cordialmente convidado para o casamento de Jéssica Carter e Brandon Lively. Steven o encontrou na caixa de correio, levou para dentro e o colocou cuidadosamente sobre a mesa da cozinha. Fiquei olhando em silêncio, passando os dedos pela borda da fita sem coragem de desamarrá-la. Você quer ir? Ele perguntou suavemente, já sabendo que a resposta não seria simples. Uma parte de mim queria jogá-lo direto no lixo, mas outra parte, a filha ferida que ainda se agarrava a um fio de esperança, pensava que talvez, só talvez, dessa vez eles me tratassem como alguém que importava. No fundo, porém, eu sabia que não era assim, já tinha vivido isso antes. Jantares em família em que ninguém perguntava como eu estava, festas de fim de ano em que minha presença parecia ser apenas tolerada, não celebrada. Olhei para Steven. Não quero me arrepender de não ter ido, sussurrei. Ele sorriu e colocou a mão sobre a minha. Então vamos juntos, mas se em algum momento você se sentir desconfortável, a gente vai embora, sem explicações, só me dizer. Era isso que eu amava nele, sem jogos, sem pressões, apenas presença. Na manhã do casamento, fiquei de frente para o espelho, lutando para fechar o zíper do vestido azul marinho que escolhi. Era o único que parecia ao mesmo tempo elegante e respirável o suficiente para o meu corpo grávido. Eu estava com 36 semanas. Minha lombar doía constantemente. Minha barriga estava grande, redonda e linda, mas também vinha com inchaço, rigidez e exaustão. Mesmo assim, fiz um penteado simples. Passei uma maquiagem leve e coloquei os pequenos brincos de safira que Steven me deu de presente no nosso último aniversário. Eu parecia forte, cansada, sim, mas forte. Durante o trajeto até o local, Steven manteve a mão apoiada na minha perna. De vez em quando, me lançava um olhar discreto, como se estivesse me estudando em silêncio. Aquele cuidado quieto me dava conforto. Eu já havia ensaiado os sorrisos que precisaria forçar, os acenos educados, as gentilezas automáticas. O que eu não estava preparada era para o espetáculo em si.
Assim que chegamos à propriedade, uma enorme mansão transformada em salão de eventos nos arredores da cidade, senti aquela velha sensação, a de que eu não pertencia àquele lugar. O estacionamento estava repleto de carros luxuosos. Os convidados subiam os degraus de mármore com vestidos que cintilavam sob o sol da manhã. Reconheci rostos familiares, mulheres do clube de bridge da minha mãe, homens do círculo empresarial do meu pai, mas ninguém olhou na minha direção. Lá dentro, tudo era branco e dourado, lustres de cristal gigantescos, arranjos florais com rosas importadas, velas de marfim altas tremulando sobre todas as superfícies. Era lindo e sufocante. Apenas respira, Steven sussurrou. Não vamos ficar muito tempo. Entramos e fomos recebidos não pelos meus pais, nem por Jéssica, mas por uma das assistentes da noiva. Ela sorriu com falsidade e nos entregou um pequeno envelope com o número da nossa mesa, reservado para assentos extras. Transbordamos como bagagem. Enquanto eu observava o salão de festas, meus olhos se fixaram na minha mãe. Ela estava perto do palco, usando um vestido de grife na cor marfim com detalhes em diamantes, o cabelo preso em um coque impecável. Ela parecia fria, inalcançável. Então vi Jéssica. Usava um vestido de noiva longo, em tom blues, que brilhava como seda líquida. Estava cercada por fotógrafos e madrinhas com vestidos de grife perfeitamente combinados. Sorri de leve. Não era inveja da beleza dela, nem da atenção que recebia. Eu estava cansada de fingir que não doía, magoada porque meus pais não me perguntaram uma única vez, durante toda a gravidez, como eu estava me sentindo. Magoada porque nunca ofereceram ajuda, porque, mesmo agora, ainda me faziam sentir como se eu fosse um peso dentro da minha própria família. E eu nem tinha percebido que aquele dia faria toda a dor que eu havia enterrado vir à tona e me rasgaria por dentro. Steven me ajudou a chegar à mesa designada. Ela ficava num canto afastado do salão, perto do corredor que levava à cozinha. Nem dava para ver o palco principal dali. A toalha estava amassada, os talheres não combinavam, comparada aos centros de mesa reluzentes de cristal e cetim espalhados pelo salão. A nossa mesa parecia um pensamento esquecido. Steven não disse nada, mas eu senti a tensão na sua mão quando ele puxou minha cadeira. Sorri suavemente para ele. Está tudo bem, sussurrei. A gente sabia que isso ia acontecer. Ele não respondeu, apenas se inclinou e beijou minha testa. Vou sair um minuto, disse ele, olhando o celular. Preciso retornar essa ligação antes que a cerimônia comece. Está barulhento demais aqui dentro. Assenti e o observei se afastar em direção à saída. Alguns minutos depois, levantei-me lentamente. Precisava me alongar. Foi então que ouvi a voz dela atrás de mim. Vanessa. Virei-me, e lá estava ela, Jéssica. O vestido brilhava sob a luz. Seus cachos perfeitamente moldados estavam presos em um coque bagunçado, daqueles bagunçados de propósito. Ela parecia uma noiva de capa de revista. Seus lábios se curvaram em um sorriso irônico que não chegou aos olhos. Você realmente fez questão de aparecer, hein? Pisquei. Estou de 9 meses, respondi, com calma. Ele está saudável. Ela assentiu devagar, os olhos deslizando pelo meu vestido com evidente desaprovação. Você não conseguiu encontrar nada mais bonito? Mordi a parte interna da bochecha e desviei o olhar. A música havia diminuído. As pessoas começavam a tomar seus lugares. Os fotógrafos circulavam, se posicionando para a entrada perfeita da noiva. Tudo ensaiado, tudo milimetricamente planejado. Tudo, menos eu. Jéssica, falei baixo, porém firme, não quero confusão hoje. Estou aqui porque me importo com você, mesmo que você não se importe comigo. Aquilo pareceu incomodá-la. Os olhos dela se estreitaram, só por um segundo. Então, de repente, ela disse: então prove. Apontou para uma peça central próxima ao corredor principal, um vaso alto, ornamentado, de mármore. Aquilo ali precisa ser movido mais para frente. Os fotógrafos disseram que aquilo está bloqueando a foto. Fiquei olhando para ela, em choque. Você quer que eu mova aquilo? Não é tão pesado assim, disse ela, com desdém, a menos que a gravidez tenha te deixado completamente inútil. Fiquei paralisada. Minhas mãos começaram a tremer levemente ao lado do corpo. Olhei ao redor. Ninguém parecia notar. Era como se a sala inteira fingisse que não estávamos ali. Jéssica, eu estou grávida de 37 semanas, falei devagar, com firmeza. Não devo levantar nada pesado, e você sabe disso.
Ela deu um passo à frente, abaixou a voz e sibilou. Então por que você veio? Respirei fundo, comecei a me virar, pronta para ir embora, mas antes que pudesse dar um segundo passo, ela me empurrou. Não foi um empurrão brincalhão, não foi acidental, foi intencional. A multidão engasgou com o choque, meu corpo se dobrou, e perdi o equilíbrio, tropecei, caí de joelhos. Uma dor aguda explodiu na parte inferior da barriga e irradiou para as costas. E então senti. Um líquido quente escorreu pelas minhas pernas, encharcando o vestido e se acumulando rapidamente no chão de mármore. Suspiros ecoaram ao meu redor. Um silêncio atordoado se instalou no salão. Um garçom deixou cair uma bandeja com estrondo. Em algum lugar, uma câmera clicou. Jéssica deu um passo para trás, os olhos arregalados de choque ou de medo. Não consegui dizer. Do outro lado da sala, minha mãe, Bárbara, sussurrou horrorizada. O que você fez? E então, Jéssica gritou comigo. Você arruinou meu casamento. Eu mal conseguia respirar, o peito arfava. Meu vestido colava nas minhas pernas, encharcado. As pessoas começaram a cochichar, a se afastar, algumas pegando os celulares. Como se eu fosse um problema, como se eu estivesse contaminada. Você devia ter ficado em casa, gritou Jéssica. Quando tentei me levantar, com os braços trêmulos, eu vi meu pai. Ele atravessava a multidão, com os olhos cheios de uma fúria que eu nunca tinha visto antes. E então, sem hesitar, ele pegou a coisa mais próxima a um tripé dobrado. Antes que eu entendesse o que estava acontecendo, ele o lançou com força contra a minha cabeça. O som foi grotesco. Um estalo metálico seco que ecoou por todo o salão. Por um instante, o mundo parou. Meus ouvidos zumbiam, minha visão ficou embaçada. Um calor escorreu pelo lado do meu rosto. Eu não conseguia me mover, não conseguia falar. Fiquei ali, paralisada não só pela dor, mas pela incredulidade. Meu pai. Ele me bateu, em público. No casamento da minha irmã. Enquanto eu estava grávida de 9 meses. Ouvi gritos, vidro quebrando, gente correndo. Meu corpo começou a tremer antes de desabar por completo no chão. Meus joelhos cederam, meu vestido, encharcado, grudava na pele. A dor na barriga se somava à pontada forte na parte de trás da cabeça. E então vieram os sussurros. Ele acabou de bater nela? Meu Deus, ela está sangrando. Ela está grávida. O que diabos tem de errado com essa família? No meio do caos, ainda ouvi a voz de Jéssica. Gritando. Você tinha que transformar o meu dia em seu, não é? Esse dia era meu. Mas eu mal conseguia entender, tudo estava ficando distante. Mas eu vi a expressão dela. Ela não estava em pânico por causa do meu ferimento. Estava em pânico pelas fotos, pela reputação, pelos stories do Instagram. Então veio minha mãe, os saltos ecoavam no mármore com pressa e impaciência. Ela se agachou ao meu lado não para me consolar, mas para sussurrar entre os dentes. Levanta, não faz escândalo, você já nos envergonhou o suficiente. Olhei para ela, atordoada, com o sangue escorrendo da linha do meu cabelo. E naquele momento, percebi uma verdade cortante, eles não me viam como família. Eles não me viam como humana. Eu era só um incômodo, um estorvo, um problema a ser varrido para debaixo do tapete. Foi aí que uma voz familiar ecoou pelo salão, carregada de raiva e desespero. Vanessa. Era o Steven. Ele atravessou a multidão atônita como se nada pudesse detê-lo. Os olhos dele encontraram meu corpo, caído em uma poça de líquido e sangue, e seu rosto se desfez em horror. Ele caiu de joelhos ao meu lado. Meu Deus, quem fez isso com você? Sussurrou, as mãos tremendo enquanto tocava meu rosto, tentando ver se eu ainda estava consciente, se eu me mexia, se eu... Eu mal conseguia falar, apenas olhei para ele, piscando entre lágrimas. E então, uma cacofonia de vozes começou a gritar ao mesmo tempo. É a irmã dela. A bolsa estourou. O pai dela bateu nela. Ela precisa de uma ambulância, agora mesmo. Steven se levantou como um homem em chamas, os olhos ardendo. Liguem pro 190, ele rugiu, agora. Pegou o próprio celular e descou, a voz firme e desesperada. É uma emergência, minha esposa grávida foi agredida, ela está sangrando, a bolsa estourou, ela precisa de atendimento imediato, e os agressores ainda estão aqui. Em segundos,
O caos virou urgência. As pessoas, finalmente, pararam de filmar e começaram a agir. Um convidado, não lembro o rosto, correu e pressionou um guardanapo contra meu ferimento na cabeça. Um rapaz mais novo tirou o paletó e o colocou sob meu pescoço, para me manter elevada. Lá no fundo, uma mulher gritou: "Alguém para aquele homem, ele bateu numa grávida." Mas meu pai já havia recuado para um canto da sala, as mãos trêmulas, tentando se afastar da própria culpa. Jéssica chorava agora, mas não por mim. Isso não é justo. Ela estragou tudo. Esse era para ser o meu dia perfeito. Repetia, como uma criança mimada. Steven voltou ao meu lado, ajoelhou-se, segurou firme minha mão. Eles já estão vindo, meu amor. Eu tô aqui. Você vai ficar bem, eu prometo. Pela primeira vez desde que pisei naquele casamento amaldiçoado, eu acreditei em alguém. As sirenes cortaram o silêncio tenso do salão. Menos de 5 minutos depois, 2 policiais e uma equipe de paramédicos entraram correndo pela porta principal. No instante em que me viram caída no chão, o rosto coberto de sangue, o vestido encharcado, e meu marido me segurando como se o mundo fosse acabar, o caos deu lugar a uma ação precisa. Todos para trás, afastem-se da área, gritou um paramédico, ajoelhando-se ao meu lado. Logo atrás dele, surgiu o policial grande alto, firme, inabalável. O policial examinou a sala com atenção. Quem fez isso com ela? Exigiu. Uma dúzia de mãos se ergueu, todas apontando para o meu pai, Charles. Foi ele, alguém disse, bateu nela com aquele tripé. Ela está grávida, já estava no chão quando ele a atacou. Steven se levantou, ainda trêmulo, mas com a voz firme. Ela está com 37 semanas de gestação. A bolsa estourou depois que foi empurrada pela irmã, e então o pai dela a atingiu na cabeça. Ela está sangrando e com dor há 10 minutos. Eu quero que todos sejam responsabilizados. Os policiais não hesitaram. Charles foi algemado bem ali, no meio da pista de dança. O rosto dele ficou pálido como cera. Bárbara tentou interferir, levantando a voz. Isso é um mal-entendido. Você não pode prendê-lo na frente de todo mundo. O oficial Grant virou-se calmamente para ela. Senhora, agredir uma mulher grávida não é um mal-entendido. Então veio Jéssica, desmoronou numa cadeira decorativa, o vestido todo amarrotado, a maquiagem borrada, soluçando de forma egoísta. Ela caiu, foi um acidente. Eu não queria empurrar, a culpa é dela, ela causou tudo isso, disse, mas a voz falhou diante do peso da verdade. E dos vídeos. Os smartphones registraram tudo do empurrão ao golpe, não havia espaço para mentiras. O oficial Grant se aproximou de Jéssica. Temos testemunhos e gravações mostrando que você iniciou o contato físico que resultou no ferimento da vítima. Você também está detida. Jéssica gritou quando algemaram seus pulsos. Você não pode fazer isso comigo, é o meu casamento. Steven voltou a se ajoelhar ao meu lado, murmurando baixinho enquanto os paramédicos posicionavam a maca. Bárbara, ainda em negação, deu mais um passo, tentando argumentar, mas outro policial a deteve. Senhora, você assediou verbalmente a vítima enquanto ela sangrava no chão. Está sendo detida por obstrução, suspeita de cumplicidade e abuso. E assim, minha mãe, meu pai e minha irmã, que antes cruzavam aquele salão como se fossem realeza, foram algemados e levados pela mesma entrada por onde tinham desfilado com orgulho. Então veio o golpe final para o dia perfeito deles. A família de Brandon, os futuros sogros de Jéssica, havia assistido a tudo. A mãe dele, parada perto da porta, de braços cruzados, tinha o rosto fechado em uma expressão de puro nojo e desprezo. Este casamento está cancelado, ela anunciou. Não vamos vincular nosso nome a uma família capaz disso. Alguém engasgou, o rosto de Jéssica se distorceu em puro horror. Não, por favor, não façam isso, já gastamos tanto, vocês gastaram. Mas era tarde demais. A mãe de Brandon explodiu. Estou falida por causa disso, mas minha dignidade ainda vale alguma coisa. E com isso, eles se viraram e foram embora. Fui colocada na maca, Steven caminhava ao meu lado, segurando firme minha mão. Um paramédico pressionou gaze na minha têmpora, enquanto o outro monitorava meus sinais vitais. Vamos levá-la para o Hospital Center. Grace, você está estável, mas a maternidade já está em alerta para qualquer emergência, disse um deles. Steven beijou minha mão. Tô com você até o fim.
Quando as portas da ambulância se fecharam e o barulho do casamento arruinado foi ficando para trás, olhei para o teto branco do veículo e sussurrei: deixa essa imagem perfeita desmoronar. Eu não preciso mais da aprovação deles. Agora eu tenho minha verdadeira família. A ambulância avançava pelas ruas com a sirene soando alto. Mas lá dentro, tudo parecia estranhamente em paz. Um dos paramédicos monitorava meus sinais vitais. O outro mantinha os olhos no monitor da frequência cardíaca fetal. Apertei a mão de Steven com toda a força que ainda me restava. Você está indo muito bem, Vanessa, disse o paramédico com gentileza. A frequência cardíaca do bebê está estável. Chegaremos ao hospital em 5 minutos. O rosto de Steven estava próximo ao meu. Sua voz era suave, mas trêmula. Me desculpa, eu nunca deveria ter saído do seu lado. Eu não fazia ideia. Apertei a mão dele de volta. Você não fez nada de errado, sussurrei. Eles fizeram. Depois disso, não me lembro de muita coisa da viagem, só das luzes passando no teto, do bique constante do monitor e daquela estranha calma que tomou conta de mim. Não era paz, era foco, uma força entorpecida que só mulheres em trabalho de parto, ou em guerra, conhecem. Quando chegamos ao Hospital Center, Grace, a equipe da maternidade já estava a postos, agindo com precisão e agilidade. A doutora, Lisa Bennett, a mesma que acompanhava meu pré-natal, apareceu ao meu lado vestida com roupas cirúrgicas e máscara. Vanessa, disse ela com um calor firme na voz, você está segura agora. Nós vamos cuidar de você e do seu bebê. Steven teve permissão para ficar ao meu lado o tempo todo. Enquanto me levavam para a sala de parto, ele sussurrava sem parar. Você é forte, você é corajosa, ele está quase aqui. As contrações vieram rápidas, o trauma havia desencadeado o parto. O tempo deixou de ter forma, dores, respirações curtas, apertos no braço de Steven, vozes dizendo, empurra, segura, respira de novo. Meu corpo estava exausto, mas meu coração se recusava a parar de lutar. E então ele chorou. O som mais lindo que já ouvi. Meu filho, Léo, nasceu com um grito forte e saudável, pouco depois das 2 da manhã do dia seguinte. Seus pequenos punhos se agitavam no ar, a pele corada e perfeita. A doutora Bennett o colocou com delicadeza no meu peito. Lembro de soluçar, não só de alívio físico, mas pela libertação emocional. Oi, meu amor, sussurrei, acariciando sua bochecha macia. Bem-vindo a um mundo melhor. Steven se inclinou, com lágrimas escorrendo pelo rosto, beijou a testa de Léo, e depois a minha. Você conseguiu, ele disse, você fez tudo. Ficamos no hospital por 4 dias, tempo suficiente para eu me recuperar da pancada na cabeça, do parto e do trauma. Fui acompanhada de perto. Tive espaço para respirar. Fui cercada por enfermeiras gentis que me trataram não como um escândalo, mas como um ser humano. E durante aquelas noites silenciosas, segurando Léo nos braços, ouvindo o ronco leve de Steven na poltrona, eu percebi algo. Eles podiam tentar me humilhar, podiam tentar me ignorar, podiam até tentar me quebrar. Mas nunca mais iriam me silenciar. No dia em que recebi alta, enquanto era conduzida com delicadeza para fora do hospital, Léo dormindo serenamente no carrinho, virei-me para Steven e disse: é hora de fazer justiça. Ele assentiu, sem pensar 2 vezes. Vamos ver o advogado. 2 dias depois de receber alta do Hospital Center, Grace, Steven e eu entramos no escritório do advogado Mark Wilson, um homem firme, focado, com olhos que não vacilavam. Contei-lhe toda a verdade enquanto segurava Léo nos braços, seu corpinho dormindo em paz contra meu peito, alheio à tempestade em que tinha nascido. Não estamos aqui só para registrar um boletim de ocorrência, disse com a voz firme. Quero apresentar queixa completa, por tudo. Mark não precisou de convencimento, ele já tinha visto os vídeos. Várias gravações feitas no casamento haviam viralizado nas redes sociais. O momento em que caí, os gritos de Jéssica, meu pai erguendo o tripé para atingir minha cabeça, e o pânico dos convidados, tudo estava ali. Mais de 2 milhões de visualizações no TikTok, Instagram e Facebook. E a reação do público? Brutal. As pessoas ficaram indignadas. Grupos de defesa das mulheres, associações de enfermeiros, fóruns de pais, todos condenaram a violência. Pessoas que eu nunca havia visto exigiam justiça em meu nome.
Não me senti orgulhosa com essa atenção, mas me senti validada. Vamos apresentar acusações de agressão agravada, explicou Mark. Também vamos incluir colocar em risco uma criança não nascida, violência pública e abuso emocional. Com os vídeos e os depoimentos das testemunhas, o caso era sólido. Entramos com o processo naquele mesmo dia. O que se seguiu foi uma maratona de audiências, depoimentos e datas de julgamento. E eu estive presente em todas. De cabeça erguida. Com Léo num canguru preso ao peito de Steven, firme ao meu lado. Os sussurros no tribunal não me abalavam. Os olhares julgadores dos antigos amigos de família não me intimidavam. O que importava era o que o juiz ouvia. O que o júri via. Minha mãe, Bárbara, tentou pintar tudo como mal-entendido. Meu pai, Charles, alegou ter perdido o controle no calor do momento. Jéssica tentou o papel da vítima. Chorou sobre seu casamento destruído, sobre como ninguém entendia a pressão que ela sentia. Mas suas lágrimas de crocodilo evaporaram diante do peso da verdade. As imagens de segurança, os vídeos dos convidados, dezenas de testemunhos, tudo desenhava um quadro claro. Eles humilharam, colocaram em risco e agrediram fisicamente uma mulher grávida. Sua própria filha, sua própria irmã. Na frente de centenas de pessoas. O veredito saiu numa tarde de quinta-feira. A voz do juiz era calma, mas implacável. Bárbara Carter, Charles Carter e Jessica Carter. Com base nas evidências apresentadas, este tribunal os considera culpados de todas as acusações. Cada um de vocês está condenado à prisão estadual, sem direito à liberdade condicional antecipada. Este tribunal também reconhece o trauma emocional e físico infligido a Vanessa Carter e seu filho recém-nascido, Léo Carter. Soltei o ar pela primeira vez em semanas. Steven apertou minha mão com força. Léo dormia em paz, alheio ao que acontecia ao nosso redor. Eles iriam para a prisão os três. Não por vingança. Não por orgulho. Mas porque finalmente o mundo viu o que eu suportei por anos. Porque eu me recusei a ficar em silêncio. Depois do veredito, tudo mudou. Não apenas no papel. Mudou dentro de mim. Pela primeira vez na vida, senti o que era segurança de verdade. Chega de andar em ovos. Chega de esperar por ligações que nunca viriam. Chega de fingir que não doía. Bárbara, Charles e Jéssica, aqueles que deveriam me proteger e me amar, agora estavam atrás das grades. A justiça fez sua parte. Agora era nossa vez de nos curarmos. Steven e eu nos mudamos para a antiga casa onde ele cresceu, um sobrado aconchegante, com varanda envolvente e um jardim que florescia o ano inteiro. Os pais dele já haviam partido há alguns anos, mas a casa ainda parecia viva, como se estivesse esperando por uma família. E essa família éramos nós. Decorei o quarto do Léo com paredes azul clarinho, estrelas no teto e murais de animais pintados à mão durante os cochilos dele. Cada pincelada era uma promessa silenciosa. Você está seguro, você é querido, você é livre. Steven voltou ao trabalho com um horário flexível. E eu, aos poucos, recomecei meu negócio de planejamento de eventos, agora, de casa. Mas desta vez, eu não trabalhava para fugir da dor. Eu trabalhava por amor. Porque Léo merecia uma mãe que ainda sonhasse. Nossos dias eram preenchidos com risadinhas, cantigas de ninar e longos passeios de carrinho no parque da vizinhança. Começamos a frequentar uma nova igreja. Ali, ninguém cochichava, ninguém nos julgava por sobrenomes. Fomos acolhidos de braços abertos. Alguns até reconheceram o caso e vieram até mim, dizendo: "Você é tão corajosa, fez o que era certo, seu filho vai se orgulhar de você." Mas a validação mais poderosa não veio de palavras. Veio no jeito como Steven me olhava toda noite. No modo como Léo me alcançava com as mãozinhas quando ficava sonolento. Começamos a criar nossas próprias tradições. Noites de pizza nas sextas-feiras. Panquecas nos domingos de manhã. Abraços aleatórios nas terças à tarde, jogados no sofá vendo desenhos. Nossa casa não era perfeita. Tínhamos noites mal dormidas, fraldas para trocar e contas para pagar. Mas era nossa. E era real. Pela primeira vez na vida, eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava vivendo. O sol entrava suave pelas janelas, derramando raios dourados pela sala de estar. Balões estavam amarrados nas cadeiras. Um colar de parabéns, Léo, pendia sobre a lareira, e o cheiro de cobertura de baunilha preenchia o ar. Steven estava em pé ao lado do balcão da cozinha,
acendendo a última vela em um pequeno bolo azul e branco que Wenwei havia feito junto com ele na noite anterior. Léo, agora já caminhando com uma excitação vacilante, cambaleou pelo tapete com seu macacão de dinossauro, rindo do som de seus próprios passos. Eu os observava, com o coração cheio de um amor que nunca imaginei ser possível. Hoje faz exatamente 1 ano desde aquele dia, o dia em que Jéssica me empurrou, o dia em que meu pai me bateu, o dia em que entrei em trabalho de parto e o dia em que meu filho veio ao mundo. Foi o dia em que minha antiga vida terminou e uma nova começou, silenciosamente. Pronto para cantar? Steven sorriu, apontando para a mesa. Assenti, com lágrimas já se formando enquanto nos reuníamos ao redor de Léo. Cantamos baixinho, não alto, nem para enfeitar, apenas para ele, apenas para nós. Feliz aniversário, querido Léo. Ele bateu palmas e gritou de alegria quando Steven apagou a vela para ele e depois o ajudou a enfiar um dedinho minúsculo na cobertura. As risadas encheram a sala. Quando peguei Léo nos meus braços, senti uma onda de reflexão tomar conta de mim. 1 ano inteiro se passou. 1 ano de mudanças, cura e reconstrução. 1 ano deixando para trás a dor e me entregando completamente a alegria que, antes, eu achava que não merecia. Olhei para a foto na mesa lateral, aquela do dia em que saímos do tribunal. Eu, segurando Léo, e o braço de Steven envolto na minha cintura. Meus olhos na foto não estavam tristes, eles estavam firmes, orgulhosos. Ele nunca conhecerá esse tipo de dor, sussurrei, beijando os cabelos macios de Léo. Ele crescerá com amor, não com controle, com segurança, não com silêncio. E naquele momento, eu soube que não tinha acabado de dar à luz apenas um filho. Eu havia dado à luz uma nova versão de mim mesma. Alguém que não mais implorava por amor de pessoas que nunca souberam como oferecê-lo. Hoje era o aniversário dele, mas parecia que era meu também, porque o passado não me devia mais nada e nunca mais me deveria. Se esta história tocou seu coração, por favor, curta. Gostaríamos de ouvir sua opinião nos comentários abaixo. Sua voz importa. E não se esqueça de se inscrever para receber mais histórias poderosas inspiradas na vida real, toda semana. Obrigado por assistir.